Bom dia a todos, hein? Bom dia. É um prazer estar com vocês novamente. Bom dia, professor. Bom dia. Estava atendendo o telefone porque a filha da minha empregada está com Covid, né? E aí ela está afastada. Essa situação que a gente está vivendo aí desde o ano passado, né? E os casos acontecem próximos da gente, dentro da nossa família, e tem que ser administrados, né? Espero que vocês estejam bem, né? Nós vamos aí partir para esse início de semestre na SIC7 de modo virtual. É um prazer estar com vocês aqui. Eu acho que já nós nos conhecemos aí do quarto período, né? E o modelo que nós seguimos nessa disciplina é, a partir de caso clínico, a gente discutir temas relacionados ao caso clínico. Então, hoje nós vamos introduzir um caso clínico e nós vamos discutir um tema que será anemia, né? Vocês vão ver os assuntos ou os temas dentro da disciplina que vocês estão fazendo, né, com os colegas que dão a disciplina, naturalmente com maior profundidade, né? E a minha intenção é apresentar um caso, discutir as possibilidades e, ao final da aula, a gente sempre abre para perguntas para vocês esclarecerem as dúvidas que ficaram, né? E lá no final eu vou pedir a vocês para colocar presente para eu ter o controle da frequência de vocês aqui. Eu estou vendo que nós temos 66 alunos em sala de aula, então eu vou compartilhar a tela com vocês para começar. Se um de vocês puder me informar, vocês estão vendo o slide? Estamos Sim, sim, dá para professor. ver. Vamos sim. Ok, então é um caso clínico, vamos lá. Aqui a gente tem uma paciente feminina, isso já tem alguns anos que ela passou pelo setor, é onde eu trabalho, eu sou médico do Hospital da Força Aérea do Galeão, já estou aposentado, mas ainda continuo trabalhando lá. Aliás, essa semana que passou, eu fui homenageado pelo hospital, eu trabalho há 40 anos no hospital, no CTI, então foi uma felicidade muito grande, né, de eu poder ter completado aí 40 anos que eu trabalho lá no CTI do Hospital de Força Aérea do Galeão. E esse ano eu vou fazer 44 anos de formado. Então, bastante tempo de vida profissional. Esse caso foi uma paciente que passou pelo setor, né? A queixa da paciente, né? A queixa principal, falta de aulas expostos, aqui uma história já com um tempo longo de evolução, há 10 anos, artralgia cometendo várias articulações, acompanhada de mialgia, febre, lesões cutâneas em face. Há 4 anos, hipertensão arterial sistêmica, edema de membros inferiores e hematúria, 6 meses de espineose, esforço e edema generalizado. Naquela ocasião, foi admitida pelo pronto-socorro com edema agudo de pulmão. Há 3 dias, cefaleia intensa, piora da dispneia, motivando internação. Aqui os sinais vitais da paciente, né? Pressão arterial 170 por 70, 110 por 70 mm de mercúrio, frequência cardíaca 84, respiratória 14, temperatura axilar 37, hipocorária hidratada nictérica sem cianose, lúcida, sem déficit focal, pescoço sem gânglios palpáveis, tireoide de tamanho normal, sem linfadenomegalias em axilas e região inguinal, ritmo cardíaco regular, 2 tempos, bulha normofonética sem sopro, murmúrio vesicular audível bilateralmente, crepitações finas em base esquerda, abdômen flácido, indolor à palpação superficial e profunda, peristalse presente, sem visceromegalias. Membros inferiores sem edemas, panturrilhas livres. Vocês já ouviram isso durante todo o curso, vão continuar ouvindo até o final, né? Como é que o médico trabalha? Ele trabalha de uma forma organizada, sempre obtendo dados, examinando o paciente e pedindo, interpretando exames complementares. Isso faz parte do que a gente chama de fazer a história e o exame físico e solicitar exames complementares para confirmar ou excluir possibilidades. Tudo isso para que a gente possa fazer um diagnóstico
e a partir do momento que a gente tem o diagnóstico, nós vamos decidir o tratamento do paciente, as intervenções terapêuticas. Então, funcionamos sempre dessa maneira, numa velocidade mais lenta, numa velocidade mais rápida, dependendo ali da área que você está atuando, da especialidade que você escolheu para exercer, né? Então, temos a história, temos o exame físico, e aí eu já mostro para vocês um exame complementar da paciente, um hemograma, mostrando aí o número de leucócitos normais, o número de plaquetas normais, mas com hemoglobina com níveis diminuídos. Então, a paciente tem um quadro que nós chamamos de anemia. Então, ela tem níveis diminuídos de hemoglobina, que eu tenho um slide mostrando os valores normais. Normalmente, quando a gente recebe um hemograma, a gente recebe muitas vezes ao lado, né, ali os valores normais, mas com o dia a dia e com a quantidade de exames que a gente vê, normalmente nós guardamos isso, aqui apenas para ilustrar, né, os valores normais, tanto de homem quanto mulher, e temos aqui também uma classificação da Organização Mundial de Saúde em relação à intensidade da anemia, uma anemia leve, moderada ou severa. Bom, chegamos ao ponto, então, que nós queremos mostrar hoje, quer dizer, como que nós abordamos um paciente com anemia, como que a gente investiga um paciente com anemia. Toda vez que eu estou diante de um paciente de anemia, com anemia, eu preciso investigar a causa, né? Eu posso até ter atitude de corrigir essa anemia com um pouco mais de rapidez, quando o nível de hemoglobina está muito rápido, e o paciente, por exemplo, pode precisar de hemotransfusão, mas eu preciso sempre pensar na causa da anemia e como abordá-la. Quer dizer, o que nós precisamos fazer? Aí nós temos duas metodologias que são complementares: a abordagem cinética da anemia, a abordagem morfológica da anemia. Essas duas abordagens, elas são complementares, né? Vamos ver uma de cada vez. A abordagem cinética da anemia, ela engloba 3 itens, né? Eu posso ter anemia por conta da diminuição da produção de hemácias, eu posso ter a anemia por aumento da destruição ou por perda de sangue. Então, uma dessas 3 possibilidades deve estar presente, e eu vou investigar no paciente como a causa da anemia. Quer dizer, para que eu resolva a anemia, eu preciso investigar a causa e abordar e tratar a causa. Então, nós temos ali diminuição da produção de hemácias, né? Deficiência de nutrientes, ferro, folato, vitamina B12, né? Lembra que a gente está no Brasil, condições sociais bastante distintas, né? Déficit de nutrientes, anemia ferropriva, ela é bastante prevalente, né? Questões relacionadas à ingestão de alimentos, né? A dieta inapropriada, mal absorção, doença celíaca ou perda de sangue, né? Eu posso ter uma patologia que o paciente tenha perda de sangue continuada, isso leva lá à anemia por deficiência de ferro. Doenças na medula óssea, eu posso ter doenças que comprometem a medula óssea, como anemia plástica, aplasia pura de hemácias, mielodisplasia ou síndrome mielodisplásicas, ou então infiltração tumoral que compromete a medula óssea e, portanto, a produção de eritrócito está comprometida. Supressão da medula óssea por drogas. Existem drogas que podem ter como efeito adverso a supressão da medula óssea. Lembro vocês da quimioterapia. A gente, mais adiante, em outro momento, a gente vai falar sobre efeitos da quimioterapia, e aí está incluído a anemia também, né? Baixos níveis de hormônios tróficos, como eritropoetina, hormônio tiroidiano, ou então deficiência de androgênios no hipogonadismo também como causa de anemia, e uma anemia que a gente chama de doença crônica ou doença inflamatória, anemia da doença crônica ou inflamação, que está associada com infecções, a processos inflamatórios e malignidade. Nós vamos ver isso com um pouquinho mais de detalhe hoje adiante, né? E nesses casos da anemia também, né, na anemia por doença crônica e inflamação, nós precisamos saber qual é a patologia de base para poder tratar. Em relação à destruição de hemácias, como causa de anemia, nós temos as anemias hemolíticas inatas, e aí temos algumas já ali descritas, né? Falciforme, esferocitose, talassemia.
anemias hemolíticas adquiridas, anemia autoimune com cumbis positivo e também síndrome hemolítica urêmica, púrpura trombocitopênica trombótica e malária. Malária, a gente tem ali o plasmódio, falcíparo, por exemplo, causando a infecção e causando a destruição das hemácias, causando a hemólise e a anemia hemolítica. Aqui tentando explicar para vocês como é que é feito esse teste de cumbis, né, para que a gente possa caracterizar como anemia hemolítica autoimune. Eu tenho o sangue do paciente e as hemácias desse paciente estão recobertas por anticorpos, né? Ele tem uma doença autoimune, onde tem a produção de anticorpos contra proteínas do próprio organismo, e essas hemácias estão recobertas com anticorpos. Está ali as hemácias recobertas com anticorpos. Nós vamos pegar essas hemácias, né, desse paciente, né, que eu estou investigando a possibilidade de doença autoimune, e nós vamos juntar a um soro que tem tem anticorpos antiglobulina. Então, eu vou pegar uma amostra de soro com anticorpos antiglobulina. Lembra vocês que as hemácias do paciente estão recobertas com anticorpos pela possibilidade de doença autoimune. Quando eu faço isso, acontece a aglutinação. Então, aí nós temos um teste de cumbis positivo direto. Teste de cumbis positivo direto. Nós podemos ter também o que a gente chama de teste de cumbis positivo indireto, onde, ao invés de eu pegar as hemácias que estão recobertas, eu pego apenas o plasma, que está cheio desses anticorpos, e coloco hemácias de carneiro e coloco também esse soro antiglobulina. Existe a aglutinação do mesmo jeito. Então, nessas duas condições, teste direto e teste indireto, tenho o diagnóstico de anemia hemolítica autoimune. Um outro mecanismo que nós podemos ter é por perda de sangue, né? Essa perda de sangue ela pode ser visível no microscópio. Então, eu posso atender um paciente no setor de emergência que está com hemorragia digestiva, né? Ou então que é vítima de um politrauma, onde houve lá uma lesão numa extremidade, uma fratura, perda de sangue. Então, o paciente apresentando sinais de anemia por conta da perda de sangue. No caso da hemorragia digestiva, né, pode se apresentar como melena, hematêmese também, ou então uma outra possibilidade, que também é bastante comum em mulheres, né, que tem um sangramento menstrual acima do normal, né, e muitas vezes isso pode ser mais adiante caracterizado como um mioma uterino. Então, a paciente está relatando que tem perda significativa de sangue em períodos menstruais, né, algumas vezes além do período menstrual, e nós vamos investigar, ela tem um mioma. Então, a causa da anemia dessa paciente é um mioma e nós vamos tratar o mioma. Então, eu detectei anemia, vou atrás da causa. Detectei anemia, vou atrás da causa. Algumas vezes esse sangramento é oculto. Eu preciso fazer exames para encontrar. Eu posso, por exemplo, ter um paciente que tem anemia e ele não me refere perda de sangue. Então, eu preciso investigar. Isso pode ocorrer quando o paciente tem, por exemplo, uma neoplasia de cólon. Então, eu tenho que investigar se ele tem alteração do hábito intestinal, eu tenho que fazer pesquisa de sangue oculto nas fezes, eu posso investigar esse colo através de uma colonoscopia, encontrar ali um tumor de cólon. Então, eu tenho a anemia, e porque o doente tem anemia, tem lá um sangramento oculto que levou, por exemplo, a uma anemia por deficiência de ferro, e isso se deve a um tumor de cólon. Eu posso ter também o que a gente chama, isso dentro do hospital, né, com doente grave, né, sangramento induzido. Quer dizer, esses doentes graves, né, que precisam de vários suportes de vida, eles fazem exames diários, mais de uma vez por dia, gasometrias arteriais várias, colhe sangue todo dia para uma série de dosagens. Então, ao longo dos dias, né, passa uma semana, esse doente já tem lá o nível de hemoglobina e de hematócrito diminuído por conta da retirada diária dessas amostras de sangue.
Então, eu teria a doença grave, que também contribui para a anemia, obviamente, né? Mais a retirada diária de sangue para exames complementares, que contribui para a anemia também. Eu posso ter sangramento durante um procedimento cirúrgico, e muitas vezes, quando isso é antecipado pelo cirurgião, né, que é uma cirurgia de maior porte, o que se faz normalmente é reserva de hemoderivados para a possibilidade de sangramento na cirurgia e repor esses hemoderivados. Então, isso é planejado previamente, né, vocês sabem disso, muitas vezes até se pede à família para doar sangue, né, para que possa repor os estoques de sangue ali que vão ser utilizados. Isso é o dia a dia do hospital e é feito com planejamento. Eu posso ter um sangramento maior do que o era esperado durante a cirurgia e esse paciente precisar da reposição de hemoderivados, né? Eu posso ter também sangramento por conta de drogas que são os anticoagulantes, né? E, naturalmente, pequenos traumas ou até, dependendo da dose do anticoagulante ou então do efeito desse anticoagulante de uma maneira excessiva, eu posso ter até o sangramento espontâneo, como está colocado ali, a possibilidade de sangramento retroperitoneal. Então, todo doente que está usando anticoagulante, eu tenho que ter um cuidado muito intenso em relação à possibilidade de sangrar, mesmo com pequenos traumas. A outra maneira de abordar a anemia, né, que eu já falei que pode complementar com a outra abordagem, né, que é a cinética, chama-se abordagem morfológica da anemia. Essa abordagem morfológica ela leva em consideração os chamados índices hematimétricos. Esses índices hematimétricos são cálculos feitos de acordo com o valor do número de hemácias, hemoglobina e hematócrito, que são determinados e nos ajudam a raciocinar em relação também à causa da anemia. Aqui, como é feito esse cálculo de cada um desses índices, né? Normalmente esses índices eles estão colocados ali ao lado do hemograma, nos ajudando também a interpretar o hemograma, né? E aí, de acordo com esses índices hematimétricos, nós vamos classificar as anemias, por exemplo, de acordo com o volume corpuscular. Esse volume corpuscular ele pode ser normal, e aí nós teríamos uma anemia normocítica, ele pode ser um volume corpuscular médio-baixo, e aí nós teríamos a anemia microcítica, e ele pode ser um volume corpuscular alto, e aí nós teríamos a anemia macrocítica. Então, aqui tem exemplos de anemia microcítica, volume corpuscular médio baixo, vão estar ali um VCM menor do que 80 femtolitros. Então, uma série de anemias, né, de causas de anemia estão colocadas ali. Anemia por deficiência de ferro, talassemia, anemia relacionada à inflamação, sideroblástica, deficiência de cobre. E lembra vocês que também a anemia, nós podemos classificar a anemia de acordo com esses índices hematimétricos, com a concentração de hemoglobina. E aí a gente vai classificar a anemia como normocrômica ou hipocrômica. Essa anemia normocrômica ou hipocrômica, uma bastante comum que a gente encontra no dia a dia, é a anemia por deficiência de ferro. E a anemia por deficiência de ferro, normalmente, ela é hipocrômica microcítica. Nós podemos ter também as anemias com VCM elevado, que a gente chama de anemias macrocíticas, onde o VCM está superior a 100. E ali nós temos várias causas, né? Chamo a atenção de vocês para o etilismo, a deficiência de folato e a deficiência de vitamina B12, que nós podemos dosar para caracterizar melhor a anemia. Síndrome mielodisplásica, leucemias mieloides agudas, e aí temos também reticulocitose, que pode ocorrer, né, em várias condições que coexistem ali com a reticulocitose. Podemos ter também por anemia induzida por drogas e doença hepática. Então, VCM elevado, anemia macrocítica. E podemos ter, Daniel, eu vou responder as dúvidas ao final, por favor. Volume corpuscular médio normal, anemia normocítica, né? Então, tem várias causas ali também de anemia normocítica, perda aguda de sangue, anemia por deficiência de ferro na fase inicial, e eu chamo a atenção de vocês
que nós vamos falar um pouquinho mais da anemia relacionada à inflamação, ou anemia de doença crônica, que englobam 3 possibilidades, né? As doenças inflamatórias, as infecções e malignidade. A mielossupressão também pode ser macrocítica, como está colocado ali, e a doença renal crônica, né? Eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre a doença renal crônica. Ela é uma anemia que tem o VCM normal, anemia normocítica. Na doença renal crônica, como causa de anemia, a gente tem lá, eu já vou falar sobre isso, a gente tem a deficiência do hormônio trófico, né? A deficiência da eritropoetina pelo comprometimento da falência renal. E as outras disfunções endócrinas, que eu já comentei, também são colocadas aí dentro de anemia normocítica, né? Hipotiroidismo e hipopituitarismo. Em relação à anemia relacionada à inflamação, né? Vale a pena a gente falar um pouquinho mais, né? Como é que é o mecanismo dessa anemia relacionada à inflamação. Aqui nós temos a situação de normalidade, onde a gente tem a luz intestinal, a gente tem o enterócito e o ferro é absorvido, né? Nós ingerimos alimentos e o ferro é absorvido. Esse ferro absorvido, nós temos ali uma proteína, né? que faz com que o ferro seja absorvido, que chama-se DMT1, que é uma proteína que faz com que o ferro seja absorvido. E temos também a ferroportina, que faz com que esse ferro entre na circulação. Então, são 2 itens importantes. A DMT1, que faz com que haja a absorção, e a ferroportina, que faz com que haja esse transporte para a luz vascular, né? Dentro da luz vascular, esse ferro é transportado por uma proteína que é a transferrina. Essa transferrina transporta o ferro para a medula óssea, aonde vai haver a formação do eritrócito, na medula óssea. E também esse excesso de ferro ele é depositado principalmente a nível hepático, nos hepatócitos, e fica como depósito. Então, eu tenho a absorção, o transporte, a biodisponibilidade e o depósito, e esse ferro é retirado dali, né, e por isso chama de biodisponibilidade, novamente para a produção de eritrócito. Então, isso é o normal. Quando eu tenho a doença crônica, quando eu tenho a doença inflamatória, causada por infecção, doença inflamatória ou malignidade, o que acontece, né? Nós temos o seguinte, aqui eu disse que o ferro é normalmente absorvido, transportado pela transferrina e depositado lá no excesso em hepatócitos como ferritina. Quando eu tenho a inflamação, eu tenho esse mecanismo de transporte, e aqui eu já tenho uma molécula, uma proteína, que é produzida quando você tem a doença crônica, a doença inflamatória, que se chama hepcidina. Essa hepcidina bloqueia ali a ferroportina, reduzindo a absorção desse ferro e a biodisponibilidade e o acesso a ele à luz vascular. Então, a hepcidina interfere ali na absorção do ferro a nível do enterócito. Além disso, essa hepcidina também, nós temos o transporte do ferro pela transferrina, e a hepcidina, esse ferro que está depositado ali a nível do hepatócito, a hepcidina vai fazer com que esse ferro também não tenha a biodisponibilidade para ser oferecido para a produção de eritrócito. Então, na doença crônica, na doença inflamatória, na anemia da doença crônica inflamatória, nós temos um papel importante dessa proteína que existe em níveis aumentados, que se chama hepcidina. Nós não dosamos a hepcidina. Quando eu tenho essa redução da biodisponibilidade, quer dizer, eu tenho ferro depositado, mas não consigo utilizar, a gente consegue ver isso através da dosagem da ferritina. Então, nós temos aqui, quando a gente vai investigar a anemia e está relacionada à doença crônica, à doença inflamatória, nós podemos ter, na doença crônica, o ferro diminuído, a transferrina reduzida ao normal, a saturação também reduzida, mas o que caracteriza a doença crônica, a anemia da doença crônica, é a ferritina elevada.
Aí a pergunta é a seguinte: por que que a ferritina está elevada? Porque a hepcidina impede a biodisponibilidade do ferro na anemia da doença crônica, na anemia por doença inflamatória. Bom, dito isso, a nossa paciente, aqui temos mais exame da nossa paciente. Na verdade, a nossa paciente era uma doença, ela tinha doença renal crônica. A nossa paciente tinha lúpus eritematoso sistêmico e, por conta do envolvimento renal, no lúpus eritematoso sistêmico, ela fez doença renal crônica, nefrite lúpica, e evoluiu com doença renal crônica, e era uma doente que estava incluída em programa de diálise. Ela já tinha doença crônica lá no estágio terminal e precisava de suporte dialítico. Ela internou porque ela precisava fazer uma fístula arteriovenosa e um Doppler mostrou uma obstrução ali no vaso, no membro superior direito. Então, ela fez uma angioplastia para poder fazer uma fístula arteriovenosa e fazer o seu suporte dialítico. Vocês vão ver, digamos assim, com detalhes na nefrologia, como é que funciona o suporte dialítico, né? Aqui a gente tem uma máquina de hemodiálise, ali tem o nosso sistema vascular, muitas vezes onde é puncionado um vaso, um acesso venoso, é colocado um catéter de diálise, e aí a diálise você tem lá o filtro, e nessa máquina de diálise é colocado esse filtro por onde o sangue perfunde, esse sangue passa por uma membrana semipermeável e por uma questão de meio de maior concentração para um meio de menor concentração, as moléculas de menor peso molecular, ela passa essa membrana, no caso a ureia, e o paciente melhora da uremia. Aqui nós temos os sinais e sintomas de um paciente com doença renal crônica. Eu chamo a atenção do que eu estou falando, né? Da anemia da doença renal crônica. A anemia da doença renal crônica está relacionada à deficiência desse hormônio que é a eritropoetina. Então, o nosso doente tem anemia, doença renal crônica, suporte dialítico, deficiência de eritropoetina. Lembra vocês que essa eritropoetina tem um histórico também, né, como que se deu a descoberta desse hormônio trófico e logo a seguir o desenvolvimento de técnicas que permitiram a produção dessa molécula, né, por técnica de DNA recombinante. Então, a ciência avançou e já há vários anos nós temos disponível para reposição dos pacientes renal crônicos da eritropoetina. E isso é distribuído, inclusive, pelo sistema público de saúde. Os doentes que fazem hemodiálise recebem regularmente a reposição da eritropoetina. Por que é feita essa reposição da eritropoetina? Para minimizar o aparecimento da anemia, diminuir a necessidade de hemotransfusão nesses pacientes renal crônicos. Então, ao longo do tempo, né, o custo também, na medida que você usa mais o fármaco, né, a tendência é que o preço caia e hoje isso é distribuído pelo sistema público de saúde. Uma outra curiosidade em relação à eritropoetina também é o uso que os atletas fazem para ter um desempenho maior. Na medida em que eles usam a eritropoetina, eles ficam com um nível de hemoglobina maior, e esse nível de hemoglobina maior faz com que eles tenham um desempenho melhor. Isso já foi detectado há muitos anos também nas Olimpíadas, nas provas de alto desempenho, nos campeonatos mundiais, e são feitos dosagens para detectar se o paciente está fazendo uso ilícito de drogas, incluindo a eritropoetina, para ter um desempenho maior. E se isso é detectado, esse atleta ele é excluído e perde as medalhas. Vejam ali nesse slide que desde a década de 90, né, 1990, a eritropoetina recombinante, né, ela foi colocada ali na lista, né, de drogas proibidas pelos atletas, exatamente por aumentar o nível de hemoglobina e ter um desempenho maior. Eles hoje utilizam o que se chama passaporte biológico. Esse passaporte biológico do atleta, a cada competição que ele faz, ele tem lá os seus níveis de hemoglobina dosado, hematócrito dosado,
e se houver uma variação entre uma competição e outra, né, para maior, isso sugere a possibilidade do uso de eritropoetina e é feita essa investigação e, caso seja confirmado, o atleta perde as suas medalhas todas e não pode participar de competição. Bom, vou interromper aqui o compartilhamento, acho que nós temos perguntas, né? Por favor. Ou vocês podem abrir o microfone ou falar diretamente comigo. Fiquem à vontade. Professor, acho que não tem pergunta, não. Ela foi bem sucinta. Eu tinha levantado a mão, mas foi sem querer. Ah, é? Desculpa. Foi sem querer. Desculpa que eu falei para fazer pergunta no final, né? Desculpa. Não, eu quero que vocês participem, né? Aqui eu tenho uma pergunta do Pedro, né? Para repetir a explicação da anemia de doença inflamatória. Vou repetir, Pedro. Quando a gente tem doença crônica, doença inflamatória, a gente produz, né, substâncias ou proteínas que acabam alterando ali tanto a absorção do ferro pelo enterócito e também reduz a biodisponibilidade. Então, a proteína envolvida nisso é a hepcidina. A hepcidina, ela tanto diminui ali a absorção do ferro, quanto ela reduz a biodisponibilidade do ferro em depósito. Como o ferro que é depositado, a gente verifica ele dosando a ferritina, uma característica, e se eu não consigo usar esse ferro, o que vai acontecer é que eu vou ter anemia e quando eu doso a ferritina está elevada. Ok? Então, doença inflamatória, doença crônica, malignidade, hepcidina elevada, diminuição da absorção, redução da biodisponibilidade, depósito do ferro presentes, ferritina elevada. Professor? Pode falar. Não, no caso clínico que você mandou, a paciente poderia ter anemia em 2 momentos, né? Porque ela tinha lúpus, ela poderia ter uma anemia de doença crônica e depois evoluído por causa do dano renal, né? Lógico. Ela poderia ter... o lúpus pode causar anemia hemolítica autoimune, né? O lúpus pode causar anemia por doença inflamatória crônica e o lúpus, no caso, como a evolução foi para a doença renal crônica, eu trouxe ali para doença renal crônica, deficiência de eritropoetina e aproveitei para fazer um apanhado sobre anemia. Ok? Um outro item que eu queria comentar com vocês também se refere ao eritrócito jovem, que é o reticulócito, né? Nós temos uma meia-vida das hemácias de 120 dias e a gente tem normalmente uma taxa pequena de reticulócito. Reticulócito é o eritrócito jovem, né? É em torno de 1%. Quando eu tenho perda, destruição de hemácia, o que a medula faz? Ela produz mais eritrócitos. Então, essa taxa de reticulócitos ela é maior. Então, se eu tiver, por exemplo, uma anemia hemolítica, eu vou ter uma taxa de reticulócito maior. Então, o reticulócito a gente tem que raciocinar também com o número de reticulócitos. Um detalhezinho interessante, né, de prática clínica. Algumas vezes a gente vai tratar um doente com anemia por deficiência de ferro, né, que é bastante comum, né, digamos que seja por conta de desnutrição, parasitose intestinal, e eu trato lá a parasitose, estou repondo ferro lá para o meu paciente. Normalmente a gente repõe ferro por via oral, e esse ferro tem que ser reposto por um período longo para poder, além de corrigir a hemoglobina hematócrito, também preencher os depósitos de ferro. Então, normalmente, isso é feito por um período de pelo menos 6 meses de reposição de sulfato ferroso, né? E durante esse período, né, nós vamos monitorar a resposta do paciente. O que a gente quer, quando a gente está tratando um doente com anemia por deficiência de ferro e está repondo sulfato ferroso, é que mais adiante ocorra melhora da hemoglobina hematócrito. Bom, algumas vezes essa melhora da hemoglobina hematócrito demora um pouco, né, em torno aí de 30 dias para que a gente tenha aumento desses níveis aí da hemoglobina hematócrito. Algumas vezes antes disso, quando o paciente repete o hemograma, por exemplo, eu posso ver se a medula está respondendo
através do número de reticulócitos. Então, se eu estou repondo ferro num doente com anemia por deficiência de ferro, a hemoglobina subiu um pouquinho, a hematócrito subiu um pouquinho, mas eu tenho lá um número maior de reticulócitos, o que isso está me dizendo? Que a medula está respondendo à reposição de ferro. Ok? Então, é um trabalho sempre de qual é o motivo da anemia, como que eu investigo, como que eu trato. Muitas vezes eu posso ter anemia por causa de tuberculose, né? Então, se eu tenho um doente com tuberculose que eu estou tratando, tem anemia, o que vai resolver a anemia dele é tratar a tuberculose, né? Então, a gente tem que ir lá na causa básica, né? Para poder resolver, principalmente quando eu estou diante de anemia por doença crônica ou por doença inflamatória. Professor, outra dúvida. Na doença inflamatória, a reposição de ferro responde ou você precisa tratar a inflamação primeiro? Não, você vai tratar a doença crônica, a doença inflamatória. Se você detectar também a deficiência de ferro, né? E você pode, por exemplo, dosar o ferro sérico está baixo, né? Lembrar que a ferritina não é um bom parâmetro, que a ferritina vai estar elevada. Você pode ter coexistência ali das duas coisas. Nada impede que o doente tenha sangrado, tenha perdido sangue. Então, tem também a anemia por deficiência de ferro que eu preciso repor. A gente vai julgar dosando o ferro sérico, dosando a saturação da transferrina, a capacidade de combinação e a ferritina. Eu chamei a atenção da ferritina que está alta quando a gente tem anemia por doença crônica inflamatória. Mas algumas vezes, quando está coexistindo a deficiência de ferro, eu preciso repor também. Mais perguntas? Acho que eu acabei falando demais, né? Essa aula vai ser gravada, né? E eu vou botar lá no Mava para vocês, o linkzinho para que vocês possam ver, tá bom? Se não houver mais perguntas, eu peço que vocês... Nós temos 80 pessoas em sala, né? É a turma toda de vocês. Eu peço que vocês coloquem presente, por favor, para eu poder encerrar, tá bom? A gente se vê novamente com outro tema aí dentro da discussão. Então, um abraço para vocês. Continuem se protegendo. Professor. Obrigada, professor. Vamos lá. Isso só vai acabar com a vacina, né? Mais adiante, vocês vão todos estar vacinados, a gente volta à nossa vida normal. Podem colocar presente e sair de sala, tá? Valeu, professor. Obrigado aí. Boa aula. Obrigada, professor. Um abraço para vocês, tá? A gente se vê. Eu vou aguardar com calma todos vocês colocarem presente e saírem, tá? Bom dia, professor, tudo bom? Tudo bem, Paula, pode falar. Então, eu sou uma das representantes da turma. Sim. E a gente tá querendo saber com os professores se a gente pode ter o contato para caso ocorra alguma intercorrência ou algo do tipo. O senhor gostaria de passar seu contato para a gente ou a gente passar para o senhor? Olha, Paula, em relação a que seria, né? Porque a gente tem as nossas aulas regulares, não é isso? Isso vai ser colocado no AVA. Eu já isso em outros períodos, né, anteriores, isso tem sido feito através da coordenação, né? A coordenação, a Alessandra passa para mim, eu respondo, né? Talvez seja as aulas, o padrão vai ser o de sempre, né? Eu termino a aula, gravo a aula, boto o link lá no AVA para que vocês possam ver, né? Rever a aula, né? Alguma dificuldade adicional, talvez, Paulo, você possa passar para a coordenação e ela passa para mim, mas acho que vai funcionar de uma maneira prevista, entendeu? Acho que algum fato novo, alguma coisa, a gente pode, né? Se houver algum impedimento de algum aluno, né? Alguma ausência, eu fico ciente disso, a coordenação me avisa, ou vocês mesmos podem comunicar a coordenação, né?
Não sei se é o... Não, tudo bem, tá ótimo. Tá ótimo. Bom, não tem nenhuma dificuldade, não, mas eu preferia que fosse... É que alguns professores, às vezes, optam... Oi? Desculpa. Não, é que alguns professores optam, às vezes, por fazer grupo no WhatsApp ou coisas do tipo, mas outros também preferem não. Mas tudo bem, é só para a gente ter certeza mesmo, mas a gente então se fala assim. É tanto grupo no WhatsApp que a gente acaba... Não, eu entendo. Sem problemas. Se vocês tiverem alguma demanda, por favor, acione a coordenação. Ela passa para mim, a Alessandra fala comigo, eu resolvo, não há problema nenhum. Tá ótimo, professor. Só para a gente ter certeza mesmo. Obrigada, viu? Muito obrigado a você também, tá? Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Eu sou a outra representante de turma, só gostaria de me apresentar mesmo. Oi, é Manuela, né? Isso, Manuela. Ah, tá bom, Manuela. Prazer, prazer. É uma pena Prazer a gente também. não estar com aula presencial, né? Eu já estou vacinado, né? Por conta aí da idade, né? E de médico também, eu já estou vacinado. Mas vocês não estão, né? Vocês têm que se vacinar também, né? É uma pena a gente não estar com aula presencial, mas se Deus quiser vai dar tudo certo no método online. Vai dar. A gente tem que torcer para dar certo. Eu acho que o que vai fazer a diferença no nosso país aí, na minha opinião, vai ser a Fiocruz. A Fiocruz é que vai produzir muito vacina, entendeu? A partir do momento que tiver a transferência de tecnologia, aí a gente vai poder vacinar todo mundo. Tomara que em abril esse contrato para transferência de tecnologia já esteja assinado, que aí a Fiocruz vai produzir 1 milhão de vacinas por dia, entendeu? Ai, tomara que seja em breve mesmo. Tô todo mundo doido para ser vacinado logo. É isso aí. Vai acabar acontecendo. Apesar dos problemas todos que estão tendo, né? A Fiocruz é muito competente e vai dar conta disso, né? Como o Butantan também. O problema do Butantan é que ele provavelmente só vai produzir a vacina mesmo aqui, sem a necessidade de importar o IFA no ano que vem, né? Ele não tem a estrutura ainda pronta de fábrica, né? A Fiocruz já tem. Vamos ver. Senão a gente vai depender de importação o tempo todo, né? Professor, deixa eu só te fazer uma pergunta em relação aos slides. O senhor poderia colocar eles no AVA junto com a aula também? Eu vou ver. Normalmente eu coloco a aula só, tá? Porque às vezes o slide muda um pouco. Eu prefiro colocar a aula, tá? Tudo bem, então. Obrigada, tá bom? Obrigado a você.